Ao amanhecer, o sol se erguia sobre as colinas da Galileia, espalhando luz dourada por campos e vilarejos adormecidos. O som de pássaros preenchia o ar enquanto a brisa suave movia os ramos das oliveiras. Um grupo de homens caminhava por uma estrada de terra, liderados por um homem de presença serena e olhar profundo, Jesus de Nazaré. Os discípulos conversavam entre si, debatendo os eventos recentes. Alguns relembravam os milagres que haviam presenciado, outros falavam sobre a reação das multidões. Pedro, com um semblante pensativo, olhou para Jesus. Mestre, por que alguns creem tão facilmente enquanto outros duvidam, mesmo vendo os sinais? Perguntou ele. Jesus parou por um momento, observando a estrada diante deles. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. A fé não depende apenas do que os olhos veem, Pedro. É um chamado do coração. Enquanto continuavam a caminhar, o ambiente ao redor parecia se transformar. Jesus olhou para o horizonte, onde uma pequena cidade começava a surgir, envolta em uma névoa suave. Vamos em frente. Hoje veremos que a fé pode surgir de onde menos esperamos, disse ele, com um tom que misturava certeza e compaixão. A cidade de Cafarnaum despertava lentamente. Nas ruas de pedra, vendedores arrumavam suas bancas, enquanto crianças corriam entre as casas. Em uma residência distinta, porém simples, marcada por traços romanos, um centurião observava, inquieto, seu servo deitado, respirando com dificuldade. Ele está piorando, disse um dos criados, com preocupação no olhar. O centurião assentiu. Embora fosse um homem de autoridade, respeitado tanto por seus soldados quanto pelos anciãos judeus da cidade, sentia-se impotente diante do sofrimento daquele servo que tanto estimava. Eu ouvi falar de Jesus de Nazaré. Dizem que ele cura com uma palavra, disse, após um momento de silêncio. Ele se virou para dois homens idosos, anciãos da sinagoga que haviam chegado para visitá-lo. Por favor, peçam a ele que venha e cure o meu servo. Ele pode salvá-lo. Os anciãos partiram imediatamente, com passos apressados pelas ruas de Cafarnaum, até encontrarem Jesus e seus discípulos. Senhor, este homem merece tua ajuda, disseram os anciãos. Ele ama nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Jesus ouviu atentamente e, sem hesitar, começou a caminhar em direção à casa do centurião. À medida que se aproximavam, um grupo de amigos do centurião veio ao encontro de Jesus. Senhor, o centurião enviou-nos para dizer, não te incomodes. Não sou digno de que entres em minha casa. Por isso nem mesmo fui pessoalmente até ti. Mas dize uma só palavra, e meu servo será curado. Jesus parou, impressionado com a mensagem. Ele olhou para a multidão que começava a se formar ao redor. Digo a vocês, nem mesmo em Israel encontrei uma fé tão grande. As palavras de Jesus ecoaram na mente de todos enquanto ele continuava caminhando lentamente em direção à casa. Antes de chegar, um mensageiro veio correndo ao encontro do grupo. Senhor, o servo está curado. Ele está em pé, como se nunca estivesse doente. O centurião, emocionado, ajoelhou-se em agradecimento à distância, sentindo a força do poder de Deus manifestada por meio de Jesus. O sol já estava alto quando Jesus e seus discípulos se aproximaram da cidade de Naim. À distância, uma procissão fúnebre saía pelos portões da cidade. O som de lamentos preenchia o ar, acompanhado pelo ritmo lento dos passos da multidão. Na frente do cortejo, uma mulher caminhava cabisbaixa, seus olhos inchados de tanto chorar. Era uma viúva, e o jovem que levavam para ser sepultado era seu único filho. Seu semblante transmitia uma dor profunda, um silêncio que dizia mais do que suas lágrimas. Jesus parou, observando a cena. Seu olhar se fixou na mulher. Ele parecia sentir cada lágrima, cada angústia que ela carregava. Não chores, disse ele, com uma voz cheia de compaixão.
A multidão olhou para Jesus, curiosa e confusa. Alguns sussurraram, perguntando quem ele era para dizer algo assim em um momento tão doloroso. Jesus caminhou até o esquife, onde o corpo do jovem estava deitado, e colocou a mão sobre ele. O cortejo parou. O silêncio tomou conta do ambiente. Jovem, eu te digo, levanta-te. Um murmúrio percorreu a multidão quando o corpo do rapaz começou a se mover. Ele abriu os olhos, confuso, e sentou-se no esquife. Mãe? Disse ele, com a voz fraca. A mulher, tomada por um misto de descrença e alegria, correu para abraçá-lo. Suas lágrimas agora eram de júbilo, e seu lamento transformou-se em louvor. A multidão começou a gritar de espanto e alegria. Um grande profeta se levantou entre nós! Exclamou alguém. Deus visitou seu povo! Declarou outro, com as mãos erguidas. A notícia do milagre se espalhou rapidamente pela região, levando esperança e reverência por onde passava. Enquanto isso, Jesus observava à distância, silencioso, mas com um semblante de paz. Dias depois, enquanto Jesus curava os enfermos e pregava as multidões, 2 homens aproximaram-se cautelosamente. Eram discípulos de João Batista, que estava preso por ordem de Herodes. Suas expressões refletiam a inquietação que traziam consigo. Mestre, viemos da parte de João Batista, disse um deles. Ele nos enviou para perguntar, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? O ambiente ficou em silêncio por um instante. Jesus, sem responder diretamente, voltou seu olhar para as pessoas ao redor. Ele viu um homem cego tocando o rosto de um filho que acabará de enxergar pela primeira vez, uma mulher antes paralisada agora dançando com os braços erguidos, e um leproso restaurado abraçando seus familiares. Com serenidade, Jesus falou, voltem a João e relatem o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são proclamadas aos pobres. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João assentiram, reverentes, e partiram para levar a mensagem. Após sua saída, Jesus virou-se para a multidão, que agora o observava atentamente. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. Vocês foram ver um profeta, e lhes digo, mais do que um profeta. Entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. As palavras de Jesus trouxeram reflexões profundas aos ouvintes, renovando sua fé na missão de João e confirmando sua própria identidade como o Messias esperado. Ao entardecer, Jesus foi convidado para um jantar na casa de Simão, um fariseu respeitado na região. A casa era ampla, decorada com simplicidade, mas indicava a posição de seu dono na sociedade. Os convidados reclinavam-se ao redor de uma mesa baixa, discutindo sobre a lei e os feitos recentes de Jesus. Jesus entrou, mas Simão o recebeu com uma cordialidade distante. Não ofereceu água para lavar seus pés, nem ungiu sua cabeça com óleo, como era costume ao receber convidados. Jesus notou, mas permaneceu em silêncio. Enquanto o jantar prosseguia, os murmúrios na sala cessaram de repente. Uma mulher entrou, carregando um vaso de alabastro com perfume caro. Seu rosto era conhecido por muitos ali, ela tinha a reputação de ser uma pecadora. A mulher se aproximou de Jesus, chorando. Suas lágrimas caíam sobre os pés do mestre, e ela os enxugava com os cabelos. Então, abriu o vaso e derramou o perfume sobre eles, enchendo a sala com uma fragrância doce e penetrante. Simão observava a cena com desdém, pensando consigo mesmo, se este homem fosse realmente um profeta, saberia quem é esta mulher e que tipo de vida ela leva. Jesus, conhecendo seus pensamentos, voltou-se para ele. Simão, tenho algo a dizer. Dize, mestre, respondeu o fariseu, tentando esconder sua irritação.
Dois homens deviam dinheiro a um credor. Um devia 500 denários, e o outro 50. Como nenhum dos dois podia pagar, o credor perdoou as dívidas de ambos. Qual deles o amará mais? Simão refletiu por um momento. Suponho que aquele a quem mais foi perdoado. Exatamente, disse Jesus, olhando para a mulher. Vê esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para lavar os pés, mas ela os lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste um beijo de saudação, mas ela, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume. Voltando-se para a mulher, Jesus disse: seus muitos pecados foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, em um tom claro e cheio de graça, ele declarou: seus pecados estão perdoados. Vá em paz. A sala ficou em silêncio. Alguns dos convidados murmuravam: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus, inabalável, observou enquanto a mulher se levantava, seus olhos brilhando com uma nova esperança, e saía. Simão, por sua vez, permaneceu pensativo, refletindo sobre as palavras do Mestre. A noite descia sobre a cidade de Cafarnaum. Jesus e seus discípulos caminhavam lentamente, suas figuras recortadas pela luz tênue da lua. O vento fresco da noite agitou as folhas das oliveiras ao longo do caminho, trazendo consigo um silêncio profundo. Era um silêncio de reflexão, de um dia repleto de milagres, curas e revelações. Pedro, que havia testemunhado a cura do centurião e o milagre na casa da viúva, olhava para Jesus com um misto de reverência e curiosidade. Mestre, disse ele em voz baixa, hoje vimos tantas coisas maravilhosas. Como o Senhor pode tocar tantos corações de uma vez? Jesus olhou para ele, sorrindo com calma. A fé não depende de números ou de milagres visíveis, Pedro. Ela se encontra onde os corações se abrem. E aqueles que se aproximam com humildade e amor sempre encontram algo mais do que imaginavam. Os discípulos caminharam em silêncio, absorvendo aquelas palavras. O peso das lições que haviam aprendido nos últimos dias estava claro em seus rostos. Jesus não era apenas um mestre de sabedoria, ele era a chave para algo maior, para a transformação interior e para a verdadeira libertação. Enquanto eles se afastavam de Cafarnaum, Jesus olhou para o horizonte, onde as estrelas começavam a brilhar intensamente. O reino de Deus estava ali, próximo, em cada ato de compaixão, em cada gesto de fé. E, no fundo de seus olhos, havia uma certeza: a jornada estava apenas começando.